Olá, tudo bom? O nosso encontro de hoje é para falar um pouco mais sobre o livro dos Quatro Compromissos, que já foi falado numa live ao vivo que eu fiz, né? Mas hoje eu resolvi trazer alguns trechos do livro para aprofundar temas específicos que geralmente não é nem que surjam dúvidas porque seja complexo, mas é porque como a ideia ela é diferente do que a gente está acostumado. Às vezes a gente precisa falar várias vezes a mesma coisa de formas diferentes para que a gente consiga entender. Então eu vou ler um pedacinho e entrar um pouco no que ele disse aqui e trazer depois o meu complemento daquilo que é a minha interpretação. Então, um dos princípios que ele fala, o Dom Miguel Ruiz fala no livro, é do espelho enevoado. E eu vou ler o que ele diz sobre isso, porque eu acho que fica mais claro para a gente depois destrinchar essa ideia que ele traz aqui. Então ele conta uma história. 3.000 anos atrás, havia um ser humano como eu e você, que vivia perto de uma cidade cercada de montanhas. Embora estudasse para tornar-se xamã e para aprender a sabedoria de seus ancestrais, não concordava completamente com todos aqueles ensinamentos. Em seu coração, ele sentia que havia algo mais. Um dia, enquanto dormia numa caverna, sonhou que viu o próprio corpo dormindo. Saiu da caverna numa noite de lua nova. O céu estava claro e ele viu milhares de estrelas. Então algo aconteceu dentro dele que transformou sua vida para sempre. Olhou para suas mãos, sentiu seu corpo e escutou sua própria voz dizendo: Sou feito de luz, sou feito de estrelas. Olhou novamente para o alto e percebeu que não eram as estrelas que criavam a luz, mas sim a luz criava as estrelas. Tudo é feito de luz, acrescentou ele, e o espaço no meio delas não é vazio. E ele soube tudo o que existia num ser vivo, como soube que a luz é a mensageira da vida, porque está viva e contém todas as informações. Então compreendeu que, embora fosse feito de estrelas, ele não era as estrelas. Sou o que existe entre elas, pensou. Assim, chamou as estrelas de tonal e a luz entre elas de nagual. E percebeu que a harmonia e o espaço entre os dois eram criados pela vida ou intenção. Sem a vida, o tonal e o nagual não poderiam existir. A vida é a força do absoluto, do supremo, do Criador que tudo cria. Essa foi sua descoberta. Tudo o que existe é uma manifestação do ser que denominamos Deus. Tudo é Deus. E logo ele chegou à conclusão de que a percepção humana é apenas a luz que percebe a própria luz. Viu também que a matéria é um espelho. Tudo é um espelho que reflete a luz e cria imagens a partir dessa luz. E o mundo da ilusão, o sonho, é apenas fumaça que nos impede de enxergar quem realmente somos. O verdadeiro nós, o que a gente realmente é puro amor, pura luz, porque nós somos essa luz, como ele entende aqui. Essa compreensão mudou sua vida. Uma vez que soube quem realmente era, olhou ao redor em direção aos outros seres humanos e os outros elementos da natureza. Ficou surpreso com o que viu. Em cada ser humano, animal ou árvore, na água, na chuva, nas nuvens, na terra, ele se via. A vida misturava o tonal e o nagual, de formas diferentes, para criar bilhões de manifestações da vida. Naqueles poucos instantes, ele compreendeu tudo. Ficou muito empolgado e seu coração se encheu de paz. Mal podia esperar para revelar ao seu povo as suas descobertas. Mas não havia palavras para explicar. Tentou falar com os outros, mas eles não conseguiam entender. Mas perceberam que o homem havia mudado, que algo bonito se irradiava dos seus olhos e da sua voz. Repararam que ele não julgava mais as coisas ou as pessoas. Ele não era mais como os outros. Embora entendesse os outros muito bem, ninguém conseguia entendê-lo.
Acreditavam que ele fosse a encarnação viva de Deus. Ao ouvir isso, ele sorriu e disse: É verdade, sou Deus, mas vocês também são. Somos o mesmo, vocês e eu. Somos imagens de luz, somos Deus. Mesmo assim, as pessoas não o entenderam. Havia descoberto que era um espelho para as outras pessoas, um espelho no qual podia observar a si mesmo. Todo mundo é um espelho, disse ele. Viu a si mesmo em todos, mas ninguém o viu como eles mesmos. Assim compreendeu que todos estavam sonhando, mas sem consciência, sem saber o que realmente eram. Não podiam enxergá-lo como eles mesmos, porque havia uma parede de nevoeiro entre os espelhos, uma parede construída pela interpretação das imagens de luz, ou seja, o sonho dos seres humanos. Então percebeu que logo iria esquecer tudo o que aprendera, porque ele ia voltar a se envolver no sonho. Como queria lembrar-se de todas as visões que tivera, decidiu chamar a si mesmo de espelho enevoado, para que sempre soubesse que a matéria é um espelho e a névoa no meio é o que nos impede de saber quem realmente somos. Ele disse: Sou o espelho enevoado. Estou vendo a mim mesmo em todos vocês. Mas não nos reconhecemos por causa do nevoeiro entre nós. Esse nevoeiro é o sonho, e o espelho é você, o sonhador. Bom, agora trazendo então essa parte que ele fala para o entendimento que eu trago aqui para o canal disfuncional, para a minha vida e para os atendimentos. Então, o que ele trouxe aqui é algo que a gente já escutou falar, que todos nós somos filhos de Deus, que nós somos a imagem e semelhança do Criador, que nós viemos da fonte infinita que tudo cria, que deu origem a tudo. Então, na minha fala, vocês não vão escutar eu me referir a Deus. Por quê? Porque existe uma interpretação muito peculiar dessa palavra e ela está muito vinculada a dogmas e religiões. Quando a gente leva ela para isso, a gente está trazendo uma personificação de um Deus que não expressa o que em essência seria. Então, para não ficar uma confusão, e talvez para ser até mais fiel ao que em essência isso significa, eu gosto de falar que é a fonte da vida. Tudo existe, tudo que existe é vivo. Então, tudo veio dessa fonte da vida. Então, a gente vai usar aqui, eu vou usar, porque para mim é uma palavra que faz mais sentido e que me ajuda a entender melhor todo esse conceito que eu trago hoje para a minha vida e para os atendimentos. É que, então, nós viemos de uma fonte de vida, uma fonte de energia, uma potência de vida que é capaz de criar, como se ela pudesse se desdobrar em outras formas. Então, quando ele fala do espelho, é esse desdobramento. Então, a própria fonte se condensa num corpo físico, então que ele chama ali de espelho, né? E ele é, então, a densificação dessa potência da fonte criadora numa forma física humana, no nosso caso, né? Porque tem outras formas de vida, se expressando através da limitação desse corpo físico, dessa densidade de terceira dimensão do planeta Terra que tem as suas regras. Então, esse é um primeiro entendimento. Por que eu estou trazendo isso dessa forma? Porque a partir disso, a gente precisa começar a usar a lógica, a razão, o questionamento para começar a entender de outra forma coisas que talvez a gente tenha entendido de uma maneira, mas não expressem exatamente a verdade. E esse é um ponto que eu acho super delicado, porque sempre que a gente mexe com crença, com aquilo que a pessoa às vezes não é estruturou a vida dela, mas estruturou a fé dela, ela aposta tudo naquilo e ali é como se aquilo deixasse de existir, ela fosse de existir também. Isso é uma identificação com algo, com uma ideia, com um personagem, com uma pessoa, às vezes, né, alguém externo, com um líder, enfim, com algo externo a você. Então, sempre que eu estou nesse movimento de me identificar com algo externo a mim,
eu estou deixando de me reconhecer como sendo parte dessa própria fonte criadora. Então é nesse momento que a gente entra com o que ele está trazendo aqui, que é o sonho do planeta. Esse sonho cria essa névoa entre os espelhos. Então, quando ele traz essa analogia do espelho, o que ele quer dizer? Eu, fonte de vida, representada aqui numa forma física, neste momento, nesse tempo e espaço, que tem esse nome, Luciana, essa história e vive essa realidade. Eu deveria ser para o outro, e o outro ser para mim, um espelho para que a gente se lembrasse de que a gente é a mesma coisa. E de que nós somos a própria fonte dentro de uma forma física. Porém, existe uma névoa, então imagina que aquilo está embaçado, que nem quando você vai no banheiro, toma banho e enche de fumaça e você não enxerga direito. O espelho está ali, o vidro está ali, você vê através dele, mas a imagem está turva, ela não está clara. Então a nossa percepção fica distorcida e a gente não enxerga mais tudo o que somos e tudo o que o outro é. E aí ele vai entrar aqui nessa explicação do que é o sonho do planeta. Então, para juntar o que ele traz aqui e a minha percepção, eu vou, a partir de agora, utilizar sempre fonte da vida, quando eu estiver me referindo a essa fonte criadora. E por que eu vou trazer isso? Porque, no meu entendimento, se eu sou parte da fonte criadora, se eu vim da fonte, eu sou um fractal, um pedacinho dela, eu carrego em mim o DNA ou as informações, as capacidades, as potências, as características desta fonte. Então, se eu trago tudo isso, eu também sou a fonte, só que dentro de uma forma física, com uma limitação até de trazer essa potência da fonte para fora, porque a gente tem limitações da própria matéria. Mas, em essência, nós somos seres criadores. Se nós somos seres criadores, é como se assim, eu tenho a matéria-prima para poder criar a própria realidade. Então, nós juntos co-criamos a realidade. Então, até aí, a gente podia criar o paraíso, mas a gente não está criando o paraíso, a gente está criando um mundo que tem uma dualidade, eu vou falar um pouco disso lá para frente, e dentro dessa dualidade existe o que é agradável e desagradável, o que é positivo e negativo. Eu não gosto de usar a palavra bom e ruim porque é um conceito e é uma relação, é algo aprendido, né? Pode até ter uma questão cultural que diz que uma coisa é certa e errada, boa e ruim, então é delicado usar essas palavras porque elas carregam simbolismos, né? Toda palavra ela representa um símbolo, ela é um símbolo de algo. Só que a minha interpretação, às vezes, sobre uma determinada palavra não é exatamente a mesma interpretação da palavra para o outro, porque tem um significado ali, às vezes, um pouco diferente ou peculiar de acordo com as experiências, com o próprio aprendizado mesmo do contexto onde eu coloquei aquela palavra e utilizei, certo? Então, vamos lá, vamos raciocinando junto que a gente vai chegar no entendimento daqui a pouco. Então, se eu parto do princípio de que eu sou a própria fonte, e existe um nevoeiro que está me impedindo de ver a fonte no outro, de me ver como fonte, de outro me ver como fonte também, eu entendo esse processo, que aí ele vem chamar que é o sonho do planeta, que cria esse nevoeiro. Para mim, esse sonho do planeta é o próprio processo de esquecimento. É o processo que faz eu me esquecer do que eu já sou. E cria todo um caminho de ter que encontrar, evoluir para ser quem eu sou. Mas eu vou buscar o que eu já sou. Então, se eu já sou, eu posso entender que algo me separou do que eu sou, no nível da consciência. Então, esse esquecimento é eu esqueço o que eu já sou e passo a procurar caminhos para encontrar o que eu já sou, mas só porque eu me esqueci. Então, na minha percepção, no meu entendimento hoje, a gente não precisa acrescentar mais coisas, a gente precisa tirar coisas, ou seja, tirar o nevoeiro, tirar o sonho, tirar o que me faz esquecer do que eu já sou. Porque muitos processos terapêuticos acabam nos levando a buscar quem somos,
o nosso propósito, o significado e várias coisas. Mas se eu voltar a me lembrar ou deixar de me esquecer, porque para me lembrar de algo pressupõe que eu já sabia, e se eu preciso me lembrar de algo que eu já sabia, pressupõe que eu tive que esquecer. Então, pensando logicamente, é muito mais coerente eu tirar aquilo que me faz levar ao esquecimento do que eu forçar me lembrar. Entende? Faz sentido para você? Então, se faz sentido para você, já coloca o seu comentário aqui. E aproveitando, se esse conteúdo está fazendo sentido para você, se inscreve no canal, deixa a sua curtida aqui, deixa o seu like, faz uma pergunta ou fala como esse conteúdo chega para você, se ele te ajuda, se ele te esclarece, aonde ele te deixa com dúvidas. Porque assim eu vou cada vez mais construindo aqui um caminho que ajude a gente a raciocinar. Porque a minha ideia principal é potencializar as pessoas para que elas reencontrem refaçam essa conexão que foi desfeita. Então, é como se tivesse uma interferência, para que elas tirem essa interferência para que simplesmente volte a fluir a informação. Porque todos nós temos o potencial já dentro de nós, mas ele está como uma sementinha, às vezes muito adormecido, escondido, porque tem camadas e camadas e camadas de mentira, de manipulação, de sistemas de controle, de várias coisas que eu chamo de arquitetura da vida. E em outro vídeo eu vou falar sobre a vida artificial e a vida real, como se fossem uma vida artificial dentro de uma vida orgânica. Mas isso eu vou falar em outro vídeo para não ficar muita coisa para esse vídeo aqui. A partir desse ponto, então, o que eu quero trazer é despertar em você a capacidade, a possibilidade de usar essa coisinha entre as orelhas para que a gente vá além daquilo que nos disseram que a gente questione e que a partir desse questionamento a gente chegue em outras respostas ou até em outras perguntas. Muitas vezes ficar sem resposta é o que vai abrir espaço para mudança. Então, vamos fechar esse tema aqui e eu vou agora fazer um próximo vídeo onde eu vou falar sobre o sonho do planeta. Então, deixa seu like aqui, seus comentários e eu vou deixar aqui embaixo desse vídeo o link para o próximo vídeo, onde eu explico agora, onde eu vou entrar no que é o sonho do planeta, que eu chamo de processo de esquecimento.